Bora lá, galera, nosso segundo dia de aulas na nossa jornada beneficente de radiologia. Nosso segundo dia e a nossa segunda aula. Fizemos um TBT aí de aulas incríveis que nós tivemos esse ano, né? E eu quero chamar mais uma vez o nosso grande mestre Rodrigo Lima, para estar falando de como programar corretamente o protocolo de crânio na ressonância magnética. Eita, esse segundo dia só magnetismo, hein? Só magnetismo. E ó, não esqueça do nosso desafio dia 11, hein? Eu desafio você a participar do nossa aula ao vivo com perguntas. Eu desafio o quiz da radiologia. Vem participar com a gente. Rodrigão, arrebenta! Prazer, meu nome é professor Rodrigo Lima, sou tecnólogo em radiologia, atualmente sou professor no SENAC e na Unip e trabalho também com um projeto de pesquisa na Universidade de São Paulo, na FM-USP. O tema da minha aula é como programar corretamente um exame de crânio na ressonância magnética. E eu vou te dar várias dicas muito importantes e valiosas para você aprender corretamente a programação do exame de crânio na ressonância. Vamos começando. Antes de falar do exame de crânio na ressonância, é muito importante que a gente domine um conceito básico de anatomia, principalmente a anatomia do encéfalo. E uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas, antes da gente iniciar um exame de ressonância, qual é a diferença entre encéfalo e cérebro? Ou é tudo a mesma coisa? O encéfalo faz parte do cérebro, o cérebro faz parte do encéfalo? É uma pergunta teoricamente básica, mas que muitas pessoas acabam tendo um pouquinho de dúvida. Então, encéfalo é tudo aquilo que está dentro da caixa craniana. Então, tudo que estiver dentro do crânio é a nossa região encefálica, ou a nossa massa encefálica, que é dividida basicamente em cérebro, que vou deixar toda essa parte amarela para você. Então, toda essa parte que ficou amarela é a região cerebral, que ocupa aproximadamente 85% da caixa craniana. Essa parte roxa eu já vou falar dela posteriormente. Então a gente tem o tronco cefálico, que é dividido em 3 porções. Essa parte que ficou verdinha, essa parte que ficou amarela e essa parte que ficou vermelha. E para dar uma dica para você sobre as 3 divisões do tronco cefálico, é só a gente lembrar de MPB. Isso significa mesencéfalo, ponte e bulbo. Essas são as 3 divisões do tronco cefálico. E sobrou uma parte posteriormente na região inferior, que a gente chama de pequeno cérebro, que é conhecido como cerebelo, que ficou de verde. Então, basicamente, essas são as 3 divisões da região encefálica: cérebro, cerebelo e tronco cefálico. Essa parte que ficou de roxo é a região de diencéfalo, ocupado pelo tálamo, aderência intertalâmica, hipotálamo e a região de hipófise. E essa parte que ficou mais clarinha em cima, como se fosse um Czinho de ponta cabeça, essa é uma estrutura que a gente vai usar como referência para a programação dos exames de crânio na ressonância, que é a chamada de corpo caloso, que é dividido da porção anterior para a porção posterior entre joelho, corpo e esplênio do corpo caloso. Agora que você já sabe um pouquinho da região encefálica, a gente vai falar agora sobre a programação do crânio na ressonância magnética propriamente dita. Antes de começar qualquer exame da ressonância magnética, é muito importante que a gente faça uma anamnese. E essa anamnese tem que ser realizada de uma forma bem detalhada. A anamnese é um fator importante do nosso pré-exame, que com ela a gente consegue evitar qualquer possibilidade de risco ou de um exame equivocado sendo realizado na ressonância magnética. Então vamos fazer uma entrevista bem detalhada com esse paciente, perguntando um pouquinho da idade dele, do peso, histórico familiar, em caso de patologia, se ele trouxe algum exame anterior, se ele está passando por algum tipo de tratamento, se ele faz uso de alguma medicação, se tem algum dispositivo metálico implantado no seu corpo ou dispositivo eletrônico, como por exemplo um marca-passo,
aí esse paciente passa a ser contraindicado ao exame de ressonância magnética, e dentro dessa anamnese, junto com o pedido médico, a gente vai olhar muito a questão do HD, a hipótese diagnóstica. Por qual motivo o médico solicitou a realização deste exame? É justamente essas informações que nos vão, direcionar corretamente a realização do exame. Então, o primeiro passo para qualquer exame a ser realizado dentro da ressonância magnética é a anamnese bem detalhada. Não podemos deixar passar nada desapercebido por esta anamnese, ok? Anamnese bem realizada, a gente vai realizar o exame de crânio na ressonância magnética, e nesse HD, nessa hipótese diagnóstica, a gente precisa saber qual que é o motivo. Para a realização do exame de ressonância magnética da região do crânio, é muito importante que a gente saiba quais são as indicações. Geralmente, cefaleia, vertigem, o AVC, o AIT, esclerose múltipla, trauma, tumor, doença de Parkinson, na verdade envolve todas as questões de doenças neurodegenerativas, tá bom? Como Parkinson, Alzheimer, demência, esclerose múltipla, que já foi citada. Então toda a parte de estudos de doenças neurodegenerativas a gente consegue avaliar com bastante precisão nos exames de ressonância, tá bom? Neurite óptica e neurocistercircose. Qual que é a importância disso? Você sabendo corretamente qual a indicação médica, você também irá selecionar corretamente o protocolo mais indicado para a avaliação da região do crânio, de acordo com a hipótese diagnóstica solicitada pelo médico, ok? E como que funciona essa questão da seleção do protocolo? Em alguns equipamentos vai aparecer um bonequinho, como está descrito aí, mostrando aí para você do lado esquerdo da sua tela. Esse boneco, a gente vai clicar na área a ser examinada. Então, por exemplo, eu vou clicar em cima do crânio, ele ficou verdinho. Em cima do crânio vai abrir vários protocolos e eu vou selecionar o protocolo de acordo com a solicitação médica. Então, eu tenho um protocolo de crânio-rotina, eu tenho um protocolo para estudo de órbita, ATM, protocolo de angiografia, um protocolo de hipófise e um protocolo, por exemplo, para esclerose múltipla. Então, de acordo com a indicação médica, iremos selecionar o protocolo mais adequado. Dentro da explicação da aula de hoje, eu quero explicar para você sobre o protocolo de crânio-rotina. Então, o protocolo de crânio-rotina basicamente envolve essas sequências. Eu tenho um localizador dos 3 planos. Esse localizador ele tem que ser bem realizado, porque ele vai ser a minha referência para a programação de todos os exames. Então, independente de qual marca de equipamento você esteja trabalhando, todo o equipamento vai te fornecer primeiramente o localizador em 3 planos. Esse localizador geralmente vai gerar 9 imagens. 3 imagens em cada plano de corte. Então, teremos 3 imagens no plano coronal, 3 imagens no plano axial e 3 imagens no plano sagital. Eu vou escolher a melhor imagem de cada um desses planos e usá-las como referência para que eu faça toda a programação do exame de crânio. Aí a gente vai começar com um axial flare, um axial difusão, um axial T2 estrela SWI, um axial T2 normal, axial T1 spin echo, e aí a gente faz uma sequência coronal T2. Caso haja necessidade de injetar o contraste, alguns locais realizam as aquisições pós-contraste, um axial T1 FET7, um axial volumétrico em 3D, e aí eu consigo, através desse axial volumétrico em 3D, realizar a reformatação nos outros planos de corte, em um coronal ou em um sagital. Isso é regra? Não. Então aqui eu estou citando um protocolo básico da rotina de crânio, porém esse protocolo pode sofrer uma variação de acordo com o local que você estiver trabalhando, ok? Mas basicamente todo protocolo de rotina envolve praticamente essas sequências. Dando continuidade,
Qual bobina eu vou utilizar? Então a gente já fez a anamnese correta, a gente já sabe qual que é o protocolo adequado que a gente vai estar selecionando. No caso aqui, o exemplo para você é o protocolo de crânio-rotina. E com o paciente dentro da sala, devidamente tudo foi checado, a gente vai selecionar a bobina. E qual bobina ser utilizada? A gente posiciona o paciente nessa mesa, então o paciente ficou aí esse bonequinho de verdinho, e na região do crânio a gente vai colocar uma bobina de radiofrequência dedicada para a realização do exame de crânio, que é essa aqui. Aqui é um exemplo de um equipamento da GE. Todas as bobinas de crânio geralmente vai ter esse espelhinho aí em cima. Isso é importante para quando a gente coloca o paciente dentro do magneto, pelo espelho ele consiga observar o que tem para fora do magneto. Isso proporciona um conforto maior para esse paciente, ok? Então a bobina utilizada para a realização do exame de ressonância magnética de crânio é a bobina dedicada para essa estrutura anatômica. Se o paciente relatar frio, a gente pode colocar uma coberta, um cobertorzinho por cima do paciente sem problema nenhum, tá bom? Então a gente tem que ter alguns cuidados também em relação ao laser na hora da gente zerar a programação do exame, zerar o movimento da mesa. Toda vez que for passar o laser, é muito importante que o paciente esteja de olho fechado. Nunca passar o laser com o paciente com o olho aberto. Esse laser, ele serve de referência para a gente posicionar corretamente a cabeça do paciente e zerar o movimento da mesa. A gente coloca a bobina, pede para o paciente fechar o olho, então o paciente fica como se fosse vestido com esse capacete. Isso aí é a bobina de radiofrequência dedicada para a realização do exame de crânio, e ela também vai ter uma marcação que ajuda no zeramento, com esse laser vermelhinho que está aparecendo aí discretamente em cima da bobina. Zerou, essa estrutura anatômica vai ser levada no centro do magneto, que a gente chama de isocentro. O paciente passará a sofrer uma influência de um campo magnético e depois será liberada uma radiofrequência, que é a forma de energia para obtenção de imagem na ressonância. O que confunde muito a cabeça das pessoas que estão aprendendo ressonância magnética é em relação às imagens utilizadas para a questão dos planos de corte. E para a realização desse exame, a gente tem alguns protocolos. Esse protocolo selecionado, dentro dele, vai estar gravado automaticamente alguns parâmetros. Então a gente selecionou lá a bobina dedicada para crânio, a posição do paciente geralmente será em decúbito dorsal head firsting, ou seja, a cabeça do paciente voltada em direção ao tubo. Dentro desse protocolo, teremos as sequências adequadas, já gravadas automaticamente dentro do protocolo, tamanho do FOV, a espessura de corte, a distância entre um corte e outro, que é o nosso espaçamento, tamanho de matriz, tamanho de banda. Cada sequência vai ter um TR, um tempo de repetição, e um TE, e um tempo de eco previamente determinado para aquela aquisição, para aquela ponderação. Número de cortes, ou fatias, e o número de NECs, que é o número de excitações que a gente faz em cada um dos cortes para melhorar a obtenção de um sinal. Todos esses parâmetros estarão gravados automaticamente dentro desse protocolo, mas mediante ao seu conhecimento e a sua experiência, esses parâmetros podem ser alterados de acordo com a necessidade do protocolo. Isso aqui é um layout de uma plataforma de um equipamento da GE, então teremos as imagens dos localizadores nos 3 planos de corte, uma imagem no coronal, no sagital e no axial, e aqui já é um layout da plataforma do equipamento da Siemens, o mesmo esqueminha. O equipamento sempre vai fornecer para a gente 3 imagens referente a cada um dos planos de corte. Sagital, coronal e axial. E em cima dessas imagens a gente vai trabalhar na programação da realização de todo o exame. Os parâmetros a gente consegue alterar, mas como eu havia falado, eles ficam gravados automaticamente no protocolo que você selecionou. Aqui a gente tem o localizador 3 planos, e em cima desse localizador a gente vai programar todo o exame. E isso aqui acaba confundindo muito a cabeça das pessoas que estão aprendendo a programar ressonância. Eu posso usar uma única imagem para programar 2 planos de cortes. Ou seja, eu posso usar a minha imagem coronal para programar um corte axial e um corte sagital.
Vamos por partes, de forma cadenciada, para que você consiga compreender todo o raciocínio da programação do exame na ressonância. Então, a primeira imagem que você está visualizando é uma imagem de um plano coronal, e eu uso essa imagem como referência para programar um corte axial. E a minha referência anatômica é a parte inferior do lobo temporal. Já da imagem sagital, eu estou usando ela também para programação de um corte axial. E qual que é a minha referência? A parte anterior e a parte posterior do corpo caloso, que é essa linha pontilhada que você está visualizando em cima da imagem. Então eu uso uma linha paralelamente entre o joelho e o esplênio do corpo caloso para programar os cortes axiais em cima de uma imagem sagital. Isso é muito importante para garantir a simetria. Então eu posso fazer a programação na imagem sagital e na minha imagem coronal eu confiro o alinhamento desse corte. Então se o paciente estiver com a cabeça um pouquinho inclinada para o lado esquerdo ou um pouquinho inclinada para o lado direito, eu posso inclinar também esse bloco de corte para garantir a simetria durante a aquisição da imagem. Dando continuidade ainda nessa explicação do raciocínio da programação, olha que interessante. Em uma imagem coronal, eu posso utilizar ela como referência também para programar um corte sagital. E qual que é a minha referência anatômica? Linha média e tronco encefálico. Então eu coloco uma linha bem em cima da linha média e do tronco encefálico, paralelo a ela, e aí é a minha referência para fazer o corte sagital. O mesmo esqueminha na imagem axial. Na imagem axial, que é a imagem do meio, eu posso utilizar essa imagem como referência para a programação dos cortes sagitais também, acompanhando lá linha média ou ali, ó, septo nasal e a parte posterior do cerebelo, bem no meio do cerebelo, ok? Por último, a programação dos cortes coronais. Eu gosto de usar muito como referência o tronco encefálico ou a parte posterior do tronco encefálico para a programação dos cortes coronais. E no axial, eu gosto de alinhar os cortes coronais pelo conduto auditivo interno, que é essa linha verdinha que você está vendo pontilhada em cima da imagem axial. Agora, espero que você tenha entendido um pouco do raciocínio da programação. Eu vou mostrar agora na prática aqui a programação dos exames e a aquisição das imagens. Nessa imagem, você já está visualizando aí as 3 imagens localizadoras. O quadradinho que ficou de verde é o meu FOV, meu campo de visão, a área de interesse. Então, automaticamente, a imagem que fica no FOV é os cortes que serão programados. Então, como a imagem axial está dentro do FOV, as outras 2 imagens eu estou utilizando como referência para a programação e alinhamento dos cortes axiais. Na imagem sagital, ao lado da imagem axial, a gente consegue ver uma linha pontilhada em vermelho nesse bloco de corte que eu coloquei para você. Essa linha pontilhada em vermelha é a minha referência, então ela está paralela ao joelho e ao esplênio do corpo caloso. Já a imagem abaixo, lembram lá da dica que eu falei para você, quando a cabeça do paciente fica um pouquinho inclinada? Então eu utilizo a face inferior do lobo temporal como referência para angular um pouquinho o corte de acordo com a disposição da posição da cabeça do paciente. E o resultado dessa aquisição são essas imagens no axial flare. Tudo que eu for programar de axial daqui para frente, eu posso gerar uma cópia dessa programação. Qual a importância disso? Gerar uma padronização na aquisição de todas as sequências axiais. Então eu programei aqui o axial flare. A próxima programação, ó, o mesmo esqueminha, utilizando lá uma cópia, né, do joelho e esplênio do corpo caloso, lobo inferior, parte inferior do lobo temporal, para garantir o alinhamento, e aí eu consigo fazer a minha aquisição flare. O que a gente vai avaliar na aquisição flare, né? O que é avaliado em uma aquisição flare? Esse T2 flare é uma sequência que consegue fazer a supressão do líquor ou do líquido cérebro-raquidiano e fica muito evidente áreas de processo degenerativo e áreas de gliose. Então, quando o paciente tem uma indicação para a realização do exame de ressonância com uma suspeita de esclerose,
a sequência FLAIR é uma das sequências chaves, uma das sequências que mais vai contribuir e auxiliar no diagnóstico dessa suspeita patológica, ok? Então, a sequência FLAIR, ela é importante para isso. Ela vai fazer a supressão do líquido cérebro-raquidiano, nos auxiliando ou auxiliando o médico radiologista na avaliação e na identificação de doenças neurodegenerativas. A próxima aquisição axial a gente faz a mesma cópia da primeira para manter a padronização dos cortes e aí a gente tem a questão da difusão sendo realizada. Então a difusão ela acaba sendo muito importante também para a gente visualizar áreas com restrição. Qual que é a importância da difusão? É uma sequência que contribui muito para investigar regiões anatômicas com restrição líquida. Aqui queria deixar já um agradecimento para o André Souza, da Inova Rad 2, que contribuiu parte desse material para que eu montasse a minha aula. Então, André, muito obrigado por ter cedido esse material para a formatação dessa aula. Então, quando a gente tem um líquido normal, o André usa muito bem esse exemplo, é como se eu estivesse jogando um pouquinho de vinho dentro de uma taça com água. Ele vai se misturar e vai circular livremente dentro dessa água. Agora, quando eu pego um vinho e derrubo ele em um tecido, a fibra do tecido vai fazer aquela restrição do líquido e não vai deixar que esse vinho se espalhe completamente por cima desse tecido. Isso é a sequência de difusão. Então, abaixo, ó, uma imagem normal, essa imagem abaixo da taça com água e vinho, a gente percebe ela em um aspecto bem homogêneo e uniforme como um todo. Já a imagem à direita, abaixo da ilustração da imagem que tem um vinho derramado em cima do tecido, perceba que tem uma mancha branca. E essa mancha branca é justamente onde a gente tem uma restrição. Então a difusão acaba contribuindo e nos auxiliando nesses tipos de diagnóstico, ok? Aqui é a aquisição T2 estrela SWI. Então a gente consegue ter a aquisição da magnitude, da máscara, o SWI, a gente faz um comparativo também com a tomografia. Ela é muito importante para a gente rastrear áreas, por exemplo, com ar. Então essas manchinhas pretas a gente consegue visualizar muito nessa sequência T2 estrela. A próxima aquisição, a gente vai sempre fazendo cópia das aquisições axiais. Aqui nessa aquisição é uma cópia, né, da programação axial e aqui a gente tem a aquisição axial ponderada em T1. A sequência T1 ela acaba sendo muito importante para avaliar todo o aspecto da anatomia morfológica da região anatômica em específico e principalmente para diferenciar algumas patologias, formação císticas, volumes tumorais. A T1, dentro desse caso, dentro desse contexto, ela é muito importante para diferenciar uma formação cística. Se eu tenho um líquido dentro da formação cística ou se eu tenho gordura. Então, por exemplo, se deu realce em T1, brilhando em T1, a gente já caracteriza isso como um lipoma. E dentro desse caso que eu estou mostrando para você, é caracterizado como um lipoma intracraniano. E aí está a referência do artigo da onde eu retirei a informação para montar a aula. Aqui, indo já para o final das sequências axiais, a gente tem uma aquisição em T2. Aquisição em T2 é uma aquisição que ela acaba contribuindo e muito para achados patológicos pelo fato do líquido, a característica dele é aparecer com hipersinal em T2. Então a gente consegue identificar patologia em uma sequência em T2 por conta de processo inflamatório ou infeccioso e depois que foi identificado uma patologia, é muito importante que faça a sequência T1 pós-contraste. A gente chama de T1 pós-GD, FAT7 ou com saturação de gordura. Qual que é a importância do contraste mediante a identificação de uma patologia em uma ponderação em T2? A gente vai ter uma noção do metabolismo dessas células alteradas. Se ela está hipo ou hipervascularizada, se teve um realce completo, se foi um realce discreto, anelar, em borda periférica. Então, a sequência T1 pós-contraste ela é muito importante para nos dar uma informação de atividade celular do volume tumoral.
Então a gente percebe que num T1 pós-contraste, a gente teve um discreto realce alnelar aí na imagem abaixo, onde está sinalizado em T1 pós-GD, ok? Agora a gente vai fazer a programação dos cortes coronais. Aí repare, ficou verdinho agora a imagem coronal. E aí eu utilizo a imagem axial para fazer o alinhamento e a imagem sagital para fazer a programação. Como que eu programo os cortes coronais? Eu utilizo a parte posterior do tronco encefálico como referência. Então, se a cabeça do paciente estiver projetada um pouquinho anteriormente ou posteriormente, eu vou angulando esse bloco de corte de acordo com a posição da cabeça do paciente. E a minha referência anatômica é a parte posterior do tronco encefálico. Já na imagem axial, se o paciente estiver com a cabeça virada um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu alinho os cortes coronais utilizando como base a referência dos condutos auditivo interno. E aí teremos essa aquisição coronal em T2. Aqui só mostrando para você a linha que eu estou utilizando como referência. Então no sagital utilizei a parte posterior do tronco cefálico e no axial eu utilizei o conduto auditivo interno para alinhar e a gente garantir essa simetria da aquisição das imagens coronais ponderadas em T2. Alguns locais utilizam também o corpo caloso como referência, então um corte perpendicular ao corpo caloso. Eu particularmente não gosto de utilizar o corpo caloso como referência para a programação do coronal, que é essa linha que você está visualizando aí pontilhada de verde. Então é uma linha perpendicular ao corpo caloso. Eu gosto de utilizar, como eu havia falado no começo da explicação, a parte posterior do tronco encefálico. Por último, aqui uma aquisição volumétrica em 3D. E em cima dessa aquisição volumétrica, a gente consegue adquirir uma imagem de alta resolução. Então a gente tem cortes bem fininhos, onde a gente consegue obter uma imagem extremamente detalhada. Então, por isso que não apareceu a linha dos cortes, porque quando a gente faz um bloco em 3D, a gente só ajusta aí o FOV e o equipamento faz cortes bem fininhos. Essa imagem acaba sendo importante e ela acaba também contribuindo para a reconstrução dos outros planos, coronal e sagital. Pelo fato dos cortes ser bem fininho, eu não perco qualidade na reconstrução dessas outras imagens. Então, o que a gente avalia em uma aquisição pós-contraste, que é pós-GD, que é o gadolínio? A gente vai avaliar áreas de hiper ou hipovascularização, se teve ou não realce na imagem. Essa imagem, a primeira imagem axial que você está visualizando, a gente percebe que tem uma pequena alteração na linha média, no parênquima cerebral direito, em região de lobo frontal. Sem contraste ela aparece apagadinha e com contraste já aparece essa manchinha branca. Então é um T1 pós-contraste, deu realce, confirmando aí o achado patológico, tá bom? O sagital é o último plano de corte, então a gente acaba utilizando linha média como referência na imagem axial ou na imagem coronal, um pedacinho da linha média e um pedacinho do tronco encefálico. E aí eu consigo fazer essa programação dos cortes sagitais. E aqui é a parte final do nosso exame. E o que você tem que fazer para finalizar o seu exame? É a documentação, ou seja, fotografar as imagens. Em uma aquisição de crânio, geralmente a gente fotografa aí com 20 imagens. E essas imagens fotografadas sempre devem seguir uma ordem lógica. A gente começa a fotografar da parte inferior para a parte superior, ou seja, uma imagem de base do crânio. Geralmente a primeira imagem tem que aparecer ali região de forame magno, um pouquinho abaixo do forame magno, e o último corte a ser fotografado é um corte já da calotinha craniana, você vendo lá o finalzinho dos dois parênquimas cerebrais e linha média. Caso ache alguma patologia nessa aquisição, a gente fala para fotografar os melhores momentos do exame, ou evidenciar a área que você identificou essa alteração. Isso facilita a vida do médico que vai estar laudando o exame. Então essas 4 imagens maiores mostrando áreas de gliose em torno dos ventrículos laterais, evidenciando aí a patologia, então já facilita um pouquinho aí a vida do médico. A gente fotografa as principais sequências, né? A sequência flare, a sequência T1, a sequência T2, a sequência com difusão, e se caso você perceba a patologia, né? Você pode fotografar evidenciando a patologia em cada uma dessas sequências ou em um determinado plano de corte.
Isso vai depender muito do serviço que você vai estar trabalhando, então cada serviço vai ter uma rotina de documentação. Então é importante que você se intere de qual é o processo de documentação dos exames naquele local que você está trabalhando. Todos os locais vão documentar o exame dessa forma. Hoje em dia, para redução de custo, a gente acaba documentando só as principais imagens do nosso protocolo, porque o médico vai ter acesso ao exame na íntegra através via Pax. Então ele vai receber um arquivo digital, ele tem acesso a todo o exame mediante uma senha e login, e ele consegue visualizar todas as sequências e realizar também as tarefas de pós-processamento dessa imagem, caso haja necessidade. Todas as informações para essa aula a gente tira do protocolo PAD, que é fornecido lá pelo CBR, que é o Colégio Brasileiro de Radiologia, e o PAD nada mais é do que um programa de acreditação em diagnóstico por imagem. Então ele especifica quais são as principais sequências que devem ter em um protocolo de rotina, dentro do contexto da nossa aula, dentro do protocolo de crânio. Espero que você tenha gostado de como programar um exame da região do crânio. Não poderia ser diferente. Queria agradecer aqui a sua participação de coração. Para quem quiser me seguir, o meu Instagram profissional é esse aí, @Universo da Radiologia. E agradecer também o André da Inova Rádio, que cedeu boa parte desse material para a montagem dessa aula. Muito obrigado pelo convite e espero que você tenha gostado dessa aula